Chegando, chegando. Quem tá chegando aí vai me dando um boa noite para nossa live de hoje, para a gente falar sobre como construir, né, juntos um relacionamento sem que a gente anule a outra pessoa e vice-versa. Patrícia, seja bem-vinda, minha convidada, terapeuta consteladora familiar. Deixa eu chamar ela, que vai estar trocando hoje com nós um bate-papo, uma conversa bem gostosa aí sobre relacionamento. Um lar o outro, crescer junto. Fica aqui comigo que esse bate-papo vai estar bem legal. Ó a musiquinha. Barão Vermelho. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Lu? Botei uma musiquinha, ó, do Barão Vermelho. Tá Não baixinha. tá baixinha. baixinho. Agora eu vou desligar aqui. Deu. Deixei pro pessoal ir entrando. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda, minha convidada do Que Love, para a gente estar falando aí de tanta coisa boa hoje. Seja muito Obrigada. bem-vinda. Um prazer estar aqui e falar de um assunto que é maravilhoso, né? Complexo demais e É verdade. maravilhoso, né? Eu queria que tu te apresentasse, né? Sei que tu já trabalha aí, já tá alguns vídeos no Instagram que eu tô amando, que falou sobre relacionamentos, que fez, né? Tu Ó, fizeste aí uma série. vou te falar que eu tô olhando aqui, Lu. Tem a minha irmã, ó, meu cunhado, Ai, que presente. legal! Acho que a gente tem que Seja aguardar mais um bem-vindo. pouquinho aí essa turma. Será que entra mais Ah, alguém? sim, sim, o pessoal vai entrando. Às vezes é bem isso, assim, a gente vai batendo um papo, fazendo a introdução, se apresentando, né? Se É, apresentando, e a proposta do Kilove é conectar pessoas, e mesmo quem está no relacionamento, que estiver aqui com a gente, também vai aprender, porque independente a gente está aqui para evoluir, né? não é para entrar no que love, Rafael, Juliana, não tem necessidade. Eles são casados? São casados. Ai, Deixa que eu legal. tentar só colocar em pé aqui, peraí. Para aparecer mais o teu rosto. Isso, Melhorou? melhorou. Ah, tava com ele na Juliana, mão. seja bem-vinda. Ah, então, eu tava vendo lá um pouco do que a gente, do que a gente conversou. Por coincidência ou não, eu tinha postado hoje um vídeo, eu já estava, né, programado de postar um vídeo falando aí de relacionamento também. Eu vi. Você Isso viu? me chamou. Sim, eu vi os teus. Acho que tu fez uma série de 3 vídeos, eu vi 2, ainda tem que ver o terceiro. Que o terceiro é falando, tem muito a ver com o tema, né, de agora. Ah, então tá, depois eu vejo. Mas é melhor assim, daí eu vou ainda receber a surpresa, porque aí tu vai desenrolar, né, o teu bate-papo, mas eu também, né, Paty, acho que é importante falar que eu te convidei porque eu vejo, né, que nós mulheres, estamos evoluídas, estamos evoluindo, é uma construção, porque a gente buscou autoconhecimento. Eu acho que Uhum. é fundamental, né, a gente perceber que para entrar num relacionamento a gente precisa buscar esse se conhecer E para conhecer. poder, É, né, para poder exatamente. ter, digamos, mais autoestima para sim conhecer o outro, né? Acredito que é nessa linha também, né, que tu vai falar. Exatamente. Não conseguimos conexão, né, se a gente não está inteiro. É, E o mais legal exato. é poder, eu vim pensando, né? O mais legal é poder falar disso justamente, no meu caso, há algum tempo sozinha, né? O quanto, e aí a pergunta era, poxa, mas até pensei, né? O pessoal, será que o pessoal não está esperando alguém né? Chegar e falar, olha, tô 30 anos num relacionamento, num casamento, mas de verdade, dependendo da relação, é melhor você
3 casamentos de 5 anos do que um de 15, né? É, Eu acho porque que não assim, importa, não é só o tempo, né? É como essa é, relação acontece. E tu, acontece. tu estavas, porque eu acho que é isso, é a vida real também. Por exemplo, tu estás sozinha, solteira, mas isso não quer dizer que vai ser para sempre, né? Porque tu é uma Exato. pessoa que está com certeza com o merecimento deve ser, que eu sempre digo, é o merecimento. No momento que tu acredita assim que vai somar, Uhum. ok, mas se não for para somar também, para não, que nem eu falei hoje lá, botei no post, para você ter uma pessoa, independente se é homem ou se é mulher, é estar com alguém para também contribuir, para somar, mas não para baixar nossa autoestima, para dizer que nós somos capazes, porque esses relacionamentos não é a proposta do que love, né? Então por isso o Sim. autoconhecimento. Não, e é isso, você saber o que te faz bem e até onde te faz bem, faz sentido também, né, nas É, relações. Então, isso eu acho importante. É, mas eu brinquei, eu entrei lá, te falei, né? Entrei lá no Quilog, falou, falou. respondi lá já todas as perguntas, ainda não olhei as minhas combinações, Isso, as mas sintonias. mas é de verdade o momento, né? É. Eu me sinto assim. Eu tive os 2 últimos anos, a gente se conheceu em Porto Alegre, né? E esses 2 últimos anos, quase 3 que eu fiquei lá no Sul, foram 3 anos de muito aprendizado. Eu Acredito, busquei muito conhecimento, busquei muito acredito. autoconhecimento. Então, isso me fortaleceu, né? Então, de verdade, Exatamente. é, tive a oportunidade de conhecer pessoas. Eu acho que sites de relacionamento hoje, eles são importantes porque é mais um meio de você conhecer pessoas. E Muita gente lá não serve para você, tá tudo bem, mas você vai conhecer, você vai dar oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito, muito legais, né? Pessoas que eu pude me relacionar, que eu fiquei um tempo junto, em site de relacionamento. E é, aí aqui, agora com a proposta, né, do Kilove, mostrando, indo mais a fundo, conhecendo as pessoas que estão ali, não só é, te jogando num site, é. eu acho que é uma grande oportunidade de conhecer pessoas legais na tua vida também. Independente se vai namorar, se vai dar certo, né? Hoje é muito. E eu, né, que tenho amigas e eu também saio muito sozinha, a gente percebe que as pessoas estão receosas, as pessoas não chegam, as pessoas não se olham. E eu comecei a observar, né, será que é minha faixa etária, na minha faixa etária que acontece isso? E comecei a observar que não, né? Pessoas que eu conheço de 30 anos, pessoas reclamando, dizendo, poxa, as pessoas não olham de lado, a gente vai para no caso delas, a gente vai para uma balada, a gente passa uma noite ali dançando e bebendo, E as e pessoas não se as olham. pessoas não chegam nem para É, conversar, nem para é, brincar, nem para se divertir, né? Então, isso é, é triste. Mas é. eu acho que então é isso, é mais uma oportunidade da gente conhecer pessoas, né? Patrícia, isso que tu falou é o mais importante na proposta do Kilove. Não cria a expectativa que ali você vai encontrar o amor da sua vida, a sua alma gêmea, a par perfeita, relação perfeita. Mas se você vai com a intenção de se desnudar, né? Ficar nua para conversar sem julgamento, sem o preconceito, sem o tabu, já é o primeiro passo. Porque Uhum, as pessoas que estão lá, elas já estão, de certa forma, comunicando, quero conhecer alguém. Então você uhum, pode, né, muitas vezes quebrar o tabu, mas se permitir. E você não sabe o maior desafio, que é assim, às vezes a pessoa nem conhece, nunca entrou e faz um julgamento.
Porque eu tive a experiência também de conhecer pessoas muito enriquecedoras na minha vida e é por isso que eu criei o Quilove. Eu sou muito grata às pessoas que eu conheci nos aplicativos de relacionamento. Eu namorei, eu fiz ótimos contatos profissionais, eu palestrei em empresas de pessoas que eu conheci por aplicativo. Enfim, eu tive várias oportunidades. Sim. É o tirar a roupa, é o se desnudar. E não é se jogar simplesmente, assim como se não houvesse o amanhã. Mas eu acho importante, assim, as perguntas do Quilove foram estudadas já com o intuito do autoconhecimento. Então, conforme que tu responde, também faz pensar sobre você. Sim. Né? A ideia é sobre o que você também tem para agregar. Não é só o outro que tem que dar, mas o quanto você está ali para agregar. E numa conversa, num aplicativo de relacionamento, numa conversa, quantas oportunidades podem acontecer se os dois entenderem a proposta desse aplicativo do Quilove. Então, a proposta é assim, ó, vamos conhecer, vamos falar da energia, vamos trazer o que a gente tem de melhor. A ideia é essa, não é pegação, não é marcar para sexo, não, é o se conectar, porque as pessoas não estavam mais conectadas, nem em bar, nem danceteria, nada. Não, eu gostei bastante da proposta e vou estar te dando feedback, tá? Tá bom, tá bom. Bom, mas aí acho que a gente tinha comentado, né, de falar um pouco, inclusive, sobre os relacionamentos, né? Isso. E eu tinha. A Tem uma Kelly, minha coisa. amiga, entrou ali. Ah, que bom. Primeira coisa, né? Baixar a expectativa do príncipe e da princesa. É. Tá difícil no mercado, né? Tá em falta no mercado príncipe e princesa. Acho que a primeira coisa, independente da idade, independente de quantas relações você já teve, é a gente entender que as pessoas são diferentes. E são diferentes por quê? Né? Quando a gente fala, mas o casal deu certo. Mas existem, cada pessoa tem. Primeiro, somos polaridades, né? No Até vou vídeo que eu fixar gravei. aqui. No vídeo que eu gravei lá, a gente estava eu estava falando justamente disso. Nós somos polaridade, Polaridade. né? Somos o yin e o yang lá da cultura chinesa, somos sombra e luz, somos ativo e passivo. É muita polaridade e existe o conflito dentro da gente de trazer dentro dessas polaridades o equilíbrio, né? Isso. Acontece que esses conflitos existem e graças a Deus que a gente tem polaridade, porque na falta de um lado não existiríamos, não existe o todo, né? Porque é o equilíbrio, né? Exatamente. Agora imagina, nós, né, com os nossos conflitos, com as nossas neuras, nos relacionamos com uma pessoa que tem os conflitos dela, as neuras dela, né? A história dela, os pais, a história familiar, o comportamento dos pais enquanto casal. Pensa, é muito emaranhado, é muita coisa num balaio só, né, para cuidar. E aí, só que fica mais leve, né, Lu? Quando a gente entende que eu sou desse jeito e o outro também, e que tem ônus e que tem bônus, a gente respira mais, a gente é mais tolerante, né? Então, eu acho que isso é o primordial. Este entendimento é primordial. Que nem sempre o diferente quer dizer que é ruim ou quer dizer que é bom. É o diferente da gente. Exatamente, exatamente. E aí uma coisa que eu tenho visto muito nesses... E aí quando eu falei, só voltando um pouco, quando eu falei que eu tive 2 relacionamentos e eu estou na sua estatística, tá? Você colocou um vídeo falando que 70% das separações, das separações, 70% acontecem num prazo de 5 a 7 anos. Ah, sim, isso. Eu estou nessa sua estatística. Então, eu tive um primeiro relacionamento que durou 7 anos e um segundo relacionamento que durou 5, né? E aí, hoje, com a maturidade, com esse meu conhecimento, eu tenho muita coisa a agradecer.
É verdade. Acabou por vários motivos, acabou, mas quanta coisa não foi boa, quanta coisa não me ajudou a evoluir, quanta coisa não me fez crescer, né? Então, nada, polaridade de novo, né? Nada é só positivo e nada é só negativo. Então, vamos E extrair. tudo a gente aproveita, porque tem uma frase, né, de um palestrante que eu ouvi que ele fala que são as nossas experiências, os nossos significados, que tudo a gente aproveita. Exatamente. Não tem como pegar a gente não tem como pegar a experiência simplesmente a gente pode olhar para essa experiência e aproveitar o que é dela, mesmo que seja às vezes ser grata, porque aquilo ali, aquela dor fez a mulher forte que até hoje. Exatamente. E aí, quando você fala, né, da mulher diferente hoje e com essa bagagem de conhecimento e autoconhecimento, se a gente for pensar, hoje a gente tem escolhas. Isso. E aí a nossa responsabilidade é grande, né, dentro de uma relação também, porque eu escolhi estar ou não estar nessa relação, né? Quando a gente pensa poucos anos atrás, não faz tanto tempo assim. Existiam os casamentos arranjados, existem. E tem a história. Hoje, né? Eu acho importante até só abrir um parênteses para contribuir. A história da sexualidade, em 1903, os casamentos não eram as esposas que escolhiam. Então. Eram as famílias e muitas vezes aquele padre, né, aquela pessoa ali que ia botar a mão, abençoar, mas eram as famílias, não eram as mulheres ou não era esse poder em 1903 na história da sexualidade. Então, graças a Deus que hoje essa autorresponsabilidade não cabe a uma igreja, não cabe a uma família, né? Agora pensa, né? Era escolhido pela igreja e vivia-se uma vida inteira com a pessoa, né? E aí, de novo, eu acho que ali era muito e hoje talvez a gente tenha que pensar duas vezes, porque também tem a intolerância, né? Fez alguma coisa que eu não gostei, eu já tô caindo fora, eu já não quero mais. Imediatismo. Né? Imediatismo, infantilidade, muitas vezes, né? Ego, exatamente. E aí a gente tem uma coisa do equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio. E entender que muitas vezes a gente dá esperando receber. Só que às vezes o outro não vai te dar no momento que você quer. Isso mesmo. Então, assim, isso é uma grande verdade. A gente precisa olhar ao longo do tempo. Como é que é essa relação ao longo do tempo? Não pode ser o imediatismo. E aí tem uma história, eu vou contar aqui. Tá. A gente está entre amigos, né? Ai, tô adorando. Ai, a Fê entrou aí. A Kelly, quero dar uma boa noite. O pessoal que tá entrando. Ai, minhas lindas seguidoras, amo. O Quilove a gente tá construindo, né? Eu participei, eu tive a oportunidade de participar, não ativamente, mas eu participava das festas, tal, de uma comunidade. Eu fazia, com esse grupo, eu fazia aulas de meditação, né? E também era um pessoal jovem, na faixa dos seus 35 anos, e todas as festas que tinham, tal final de semana, eu ia para lá. E eu aprendi muito, aí em Porto Alegre mesmo. Tá? É no Oxo? Não era no Oxo? No Oxo. Ai, eu fui lá. Fui lá muito. Claro! E aí, Lu, eu tive a oportunidade de perceber pessoas que se dizem, né, muito evoluídas, muito abertas, muito dadas, muito tudo, né? E que em determinado momento param para dizer, me escuta, olha para mim, para os seus pares, né? Olha para mim. Então a história foi assim, eu fui numa das festas e cheguei lá, eles disseram, no meio da festa vem umas meninas tal, e elas penduram uma faixa, elas colocam uma faixa e aí estava escrito assim, estamos em greve. Falei, gente, estamos em greve, né? Aí fui conversar com elas, falei, no meio da festa. Vocês estão de greve de quê? De sexo, Patrícia?
Eu falei, mas como assim, né? Como vocês estão em greve de sexo? Não, porque assim, ó, e lá tem casais, pessoas casadas, tem os namorados, tem os ficantes, né? E tem os Isso. avulsos que ficam. Isso, e tem, eu acho que relações trisal, não tem? Não, não, pelo menos que eu tenha. Não. Não? Aí elas falaram: estamos em greve de sexo. Tá, mas qual o motivo? Qual o motivo? Esses rapazes não estão nos respeitando. Eles acham que é a hora que eles querem, como eles querem. Eles não conversam, eles não querem saber como nós estamos. E aí eu morri de rir, né, com elas. Eu falei, vocês são Meu demais. Deus! Eu tô amando tudo isso. Então pensa a comunidade inteira em greve. É. No dia seguinte, a gente foi para um café da manhã e nesse café os rapazes fizeram cartões, Aham. escreveram cartinhas, bilhetinhos e tinha o Dr. Love. E o Dr. Ah, Love, durante o café da manhã, foi lendo os bilhetinhos. E os bilhetinhos eram: fulana de tal, me perdoa, eu realmente fui insensível. Nanana. Ah, ciclana, eu gosto muito de você. Eu não falo, mas eu gosto, eu te amo. E foi aham. assim, o café da manhã inteiro. Eu saí de lá, assim, muito divertido, mas um super aprendizado. É Porque verdade. independente da forma da pessoa, independente de você olhar e falar, putz, essa pessoa aí, por exemplo, ela só quer sexo, né? Todas as pessoas querem atenção. Todas as Serem amadas. pessoas querem ser respeitadas numa É, relação. é, E aí você vê ali as pessoas pedindo isso, né? E dizendo, olha, acabou, acabou. Se você não me respeitar, eu não tô mais aqui. é, Isso é legal. E aí eu é trouxe isso para verdade. minha vida, né? É, Jamais isso é ficar muito legal. engasgado no momento que você É, está é. insatisfeito. Mas eu vou contribuir também nessa fala que isso é perfeito. É como o homem percebe a mulher, como ele vê, porque a mulher quer ser vista. Isso eu aprendi até na constelação sistêmica. A mulher quer ser vista e o homem precisa de uma necessidade de uma certa liberdade. Mas não é a liberdade de sair caçando, é o que eu digo, a liberdade de ir para a caverna. Às vezes ele recua para organizar as ideias. Tá Aham. quieto lá e a mulher fica, o que foi? Fala, não sei o quê. Às vezes ele só quer ficar quieto. Então é essa liberdade de ir para a caverna e a mulher de ser vista. E aí o que eu vejo é que às vezes também nós precisamos ser amiga desses homens, e esses homens serem nossos amigos, para a gente comunicar como que a gente está comunicando. Não adianta às vezes falar brigando, porque às vezes eles não vão entender, eles vão até ir para a caverna. Agora, como. E aí eu ensino muito nos meus treinamentos, foi uma coisa que eu aprendi também muito, cresci muito, porque eu não sabia me comunicar. Então, comunicação também é muito importante. É como que você quer ser amada, como que você fala que você quer ser desejada. Porque o homem, a relação da autoestima, às vezes está ligada à capacidade sexual. Lembra que eu falo até isso nas minhas palestras? Para Aham. ele se sentir, às vezes, amado e o ego ali, que ele é o fodão, tem a ver com a capacidade sexual. E nem sempre a mulher é assim. A mulher é eu te amo, o que, que você está precisando, como que eu posso te ajudar, vamos sair para jantar. É pequenos hábitos de falar a palavra do eu te amo. E as 5 linguagens do amor que eu falo que todo casal deveria saber e deveria se comunicar sobre as 5 linguagens do amor. E eu acho que é muito Entender, né? isso. Conhecer, né? Do Conhecer. outro. Então, como que a Patrícia hoje comunica para o próximo, né, sortudo? Como que você se sente amada, desejada? Vocês vão construindo, mas comunicar é tudo. E às vezes a mulher não comunica nada, e aí quando ela vai comunicar, ela briga, ela xinga, ela cobra. Tu acha que ele vai aprender? Uhum. Tem É. isso também. Existe, acaba. A não comunicação faz com que as pessoas se afastem, na verdade. Exatamente. Né? E aí, de novo, não pode ter um jogo de egos e não entre o casal. Né? Porque assim, eu não digo para ele o que eu quero, ele tem que saber, ou É um vice-versa. Né? achismo. Ela precisa saber o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, e ninguém sai do lugar. Ninguém sai do lugar. Isso aí. Né? E aí vai, olha para fora e fala assim, nossa, mas aquela pessoa faz tal coisa, né? Que lá em casa não faz. É. Né? Ou age de tal Comparação. forma que não faz.
Mas e quantas outras coisas se fazem lá em casa, Exato. né? Se faz lá em É. casa e lá fora não. Então, eu acho que é o olhar para dentro mesmo, é o olhar carinhoso. Eu acho que existe uma palavra em relacionamentos e que ela é primordial, que é a admiração, né? Ai, Quando acaba a admiração, não tem jeito, não acabou. tem. Você não Você, consegue che... reverter. você, você chegou a ver a série também que. Ah, tá. Eu acho que eu te perguntei dos 12 hábitos, dos 12 meus hábitos. vídeos. Os 12 hábitos. Chegou Aham. a ver? Que Eu vi. um dos hábitos, né, que também foi estudado pela Universidade do Canadá, é justamente o hábito de admirar e elogiar, verbalizar, inclusive. Porque, né, e não é o elogio comprado, é aquele despretensioso, que às vezes você olha para aquela pessoa e você, nossa, que incrível é esse gesto. Muito obrigada. Será que eu consigo dizer para ele, nossa, amor, você foi incrível hoje, muito obrigada. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Bem simples, que eu acho que é isso, trazer para dentro, né, do que a gente vive. É pequenos elogios. Eu sei que o meu namorado, o meu namorado, ele tem o valor do reconhecimento. É importante para ele o reconhecimento de algumas ações que ele faz. E ele fez uma coisa que eu achei incrível, são essas pequenas atitudes que fazem eu admirá-lo mais ainda. A minha filha, infelizmente, ela foi roubada pelo um celular, um iPhone. Ai, super caro, enfim. Mas daí o que aconteceu? Teve um problema lá que ela não recuperou, não conseguiu recuperar, enfim. E aí ela estava bem assim, chateada, e ela disse, eu preciso tomar um banho de sal grosso, que tem, né, realmente as energias, como você tomar o banho, depois colocar ervas também. E aí a minha filha falava, tem que tomar um banho de sal grosso. E a gente foi dormir no outro dia, tá, vamos providenciar ervas, vamos providenciar o sal grosso, vamos fazer essa limpeza. É porque aconteceram duas coisas. Ela recebeu nota falsa, primeiro ela recebeu notas falsas, e aí foi maior confusão, e depois ainda roubaram o iPhone dela, né? E o iPhone, no fim, deu lá um bloqueio, o negócio ela não conseguiu recuperar. E aí ela falou em tomar banho de sal grosso. No outro dia de manhã, a primeira coisa que o Celso fez foi acordar de manhã, eu tenho mercado aqui do lado. Ele foi lá, comprou um sal grosso e deixou na porta do quarto para ela. Aí eu achei aquilo, foi tão simples. E depois as ervinhas ela disse que já tinha, né? Que nós tinha aqui. Eu achei aquilo de uma sensibilidade tão grande que nem eu tinha me dado conta. Mas daí o que eu digo, sabe? Ele só deu um exemplo porque ele e a minha filha, eles têm uma relação assim, muito de respeito. Enfim, a minha filha já é adulta, tudo. Mas eu achei isso uma demonstração assim tão carinhosa. Então, às vezes, nos relacionamentos, é isso. Às vezes falta um detalhezinho. É um exemplo aqui, é um exemplo ali, mas aquilo ali tu admira tanto a pessoa que não precisa fazer grandes coisas grandiosas, né? E aí, pensando nisso, às vezes a gente tem se ocupado muito, eu vejo isso muito, né? A gente tem se ocupado tanto com trabalho, a gente tem se ocupado tanto com outras coisas, Enlouquecidas. e que aí quando você para pensar, quando você fala, poxa, o que que eu fiz? Não fiz absolutamente nada. Não olhei, de novo, né? Não É. olhei para dentro da minha relação. E isso o tempo vai passando. Então, parece bobagem, né, gente? Mas de verdade, de novo, né, falando, a gente aprende quando a gente se relaciona, quando a gente termina, quando a gente sofre. Eu acredito muito no relacionamento, eu acredito muito no amor, mas acredito muito nisso também, que a gente tem que cuidar. Não é o ser meloso, não é, mas é o ato. É um ato de carinho, é um ato de atenção, é um ato de eu pensei em você. Isso tem que ser natural, como é natural Isso. outras coisas. Como é natural eu querer trabalhar 12 horas por dia, né? Então, eu tenho que colocar na minha vida que é natural eu fazer um agrado ou fazer um É. agradecimento, São nas né? pequenas coisas que estão os maiores valores. Eu acredito nisso, né? E aí quando voltando um pouquinho, quando a gente fala, né, do Tá. equilíbrio no relacionamento, a gente também tem muito a questão ainda temos, né, Lu, a questão das fragilidades. Então,
o homem tá, ou é o homem que lá manda na casa, né? É o provedor, faz tudo, e a mulher se coloca realmente num papel de, não sei se a palavra é essa, mas de submissão, né? Eu tô ali, eu fico ali. Essa mulher nunca vai evoluir, porque ela precisa desse homem dizer para ela, olha, vamos sair dessa ostra, né? Vamos crescer juntos. Né? Não é só você cuidando de mim e eu fazendo todo o resto. E o contrário também, né? Às vezes, hoje em dia, a gente vê muita mulher saindo para trabalhar e o E homem homens fica em ficando. casa e às vezes nem agradecendo, né? Então, este homem, o que eu quero dizer é, dentro de uma relação esquizofrênica, que é sempre um em cima e outro embaixo, Isso. um com poder e outro fragilizado, Submisso. eu digo que assim, ou você então aceitou essa relação, porque isso não vai mudar. Dificilmente vai mudar, né? Se você E, não tiver essa consciência. porque dizem que é assim, ó, na relação do dinheiro, do casal com o dinheiro, que eu vi uma live da psicologia do dinheiro, eu achei muito interessante. Se esse homem tem um poder financeiro e essa mulher às vezes assim, ai, tô aqui porque ele tem dinheiro. Ah, tô aqui porque, né, dependo dele e tal. Se essa é uma mulher que ela se coloca, enraizou nessa posição, esse casamento pode durar muitos anos, porque é uma relação disfuncional, mas para ela é perfeito e para ele, porque ele vai lá muito. E sabe o que acontece, né? Humilha, muitas vezes vai lá, e geralmente é assim. Tá, tu depende de mim e tal. Tem E o aí o que poder, né? acontece? Tem o Bem, poder. bem assim. Disfuncional, né? E tem muitos casos assim. Então, mas Tem. é isso. Se não tiver a clareza, vai viver. Mas é uma relação boa. Talvez para eles estejam Para entendendo ele, que sim, né? é, Mas não é saudável. Não é saudável, nem de longe não sai do saudável. lugar. É. É. E o que tu vê, assim, Paty, que tu pode trazer para nós, assim, da experiência, assim, o que mais tu acredita na própria experiência, né, como terapeuta, assim, consteladora familiar, na tua própria experiência, o que hoje é a principal dor das pessoas que tu vê, além dessa falta de paciência, desse imediatismo, assim, que tu vê da continuidade, porque tudo começa bem, da ordem para desordem. Nessa Uhum. continuidade, aonde que tu acha que mais peca, assim, ambos no caso, onde que seriam os maiores vilões para a gente poder, digamos, também mostrar que existe o caminho da solução, é buscando uma terapia, um coach, uma sistêmica, a gente busca soluções, mas nesse caminho, onde tu vê as maiores dores, assim? Eu vou um pouco atrás e agora eu vou usar então um pouco do conhecimento da constelação, né? Tá. Quantas vezes alguém já ouviu dizer, minha filha, não, olha, homem é tudo igual. Não casa porque é uma porcaria, homem é tudo igual. Nós, e deve ter gente aqui ouvindo que é mãe, é a pior frase que uma mãe pode É falar para verdade. uma filha. Porque isso fica. Inconsciente. E o homem nunca vai ser suficiente. Então, ela quer um relacionamento, e isso eu já vi vários exemplos. Ela quer um relacionamento, mas quando ela entra, ela se coloca como mais forte. Ela se coloca que, putz, eu não dependo dessa pessoa. Se der, deu. Se não der, não deu, né? Então, eu acho que vem muito mais de trás do que a gente imagina. Pra Ela gente botou muito ouvir isso. Ó, faz sentido o que tu tá falando, ó, muito ouvir isso. para a gente resolver o futuro, a gente precisa olhar como Olhar. estamos e resolver o passado, né? Porque senão a gente não flui. É. Porque o que nós aprendemos, o que nós vivenciamos, tá tudo aqui na nossa cabeça, está registrado. E a gente, em algum momento, vai repetir isso. É. Né? Então, se eu não me cuidar agora, se eu não entender quais são os meus bichos agora, eu vou lá na frente no meu relacionamento Vai aparecer. vai aparecer, né? Faz Então, todo assim, sentido. acho que tem também, e de novo, não é tão longe, né? Eu falo dos nossos pais mesmo. Ainda Isso. existe entre os nossos pais um preconceito grande. Na cabeça da grande maioria dos pais,
estão na faixa de 80 anos, Que mulher não pode se separar. eles acham ainda que, por exemplo, eles acham bonito a mulher trabalhar, eles acham Sim, legal. independente. Mas assim, eles não aprenderam com isso. Então, será que a mulher não tinha que estar em casa, sendo sustentada pelo homem? Eles também trazem isso. E né? isso foi ensinado. E aí, até no vídeo eu coloquei lá que assim, a gente tem que tomar cuidado e parar com os preconceitos que nós temos. Né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem muitos homens que trabalham, que ficam em casa para a mulher trabalhar. E aí eles são vistos como, nossa, não serve para nada, né? Imagina estar em casa. E muito pelo contrário. Se foi um combinado dessa relação, é diferente do que a gente vivenciou, né? Mas hoje é comum e é saudável. Se é um combinado, né? Tem homem que cuida muito melhor de uma casa do que das crianças, né? Do que mulher. Isso mesmo. Então, é que nem eu digo assim, ó, e tá tudo certo, porque se tu tem um combinado e tu sabe naquele momento de algumas competências, eu tenho um exemplo que eu atendi um coach que eu achei incrível. Ele tava com uma baixa autoestima de tantas coisas que ele ouviu. No momento que ele precisou ficar em casa, a mulher precisou sair, e eles fortaleceram essa relação, eu digo, o que mais importa é o que a tua mulher pensa sobre ti e o que tu pensa sobre isso. Os outros não importam, porque a sociedade não tá pronta para te ver também, que não é que tu sempre vai ficar assim, mas que neste momento tá funcionando, vocês conseguiram fazer dessa forma, ok, não tem problema nenhum, né? Se for escolhas, mas a sociedade não está preparada, não. E eu acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar muito, que são os julgamentos. A gente fala muito do não julgar, mas ele está na gente, né? Ele está instalado. Então, cada vez mais a gente se trabalhar para esse não julgamento. Porque cada um sabe de si, né? A gente tem as teorias, a gente tem as experiências, as histórias que a gente conhece das pessoas, mas cada um sabe de si, né? Então, o julgamento, para mim, o que é bom, para o restante do mundo pode não ser. Mas se eu estiver feliz, se eu acreditar naquilo, e eu tenho que acreditá-lo, não é aqui. Eu tenho que acreditar aqui. Aqui. Isso mesmo. Se tiver aqui, falamos a mesma linguagem. Se tiver aqui, eu vou fazer o que for preciso para eu continuar nessa sintonia, para eu conquistar o que eu quero. E podem falar o que quiserem, né? E, então, acho que é isso. Acho que... Vamos ver o que a Kelly botou. A Kelly botou assim, ó. Também é importante a mulher deixar o marido participar também nas atividades na criação dos filhos. Uma coisa eu vou te dizer que eu vejo assim, muito importante, porque assim, se os dois vão com a relação do compartilhar, não tem competição, é um com o outro. Porque se fica o tempo todo, eu fiz isso, mas daí tu não vai fazer isso? Ah, mas olha só, eu já fiz isso, tu não vai fazer aquilo? Vai ter conflitos. Então eu acredito também que às vezes a mulher tem isso também. Ela quer fazer tudo. Ela vai lá, é inconsciente, né? Ela já é líder na empresa, aí ela é líder lá no grupo que ela coordena, aí ela quer ser líder em casa, e aí depois reclama que o marido não participa. Mas coitado, às vezes não teve nem espaço, porque essa mulher inconsciente não deixou, né? Então eu acho que essa visão do compartilhar, se os dois trabalham, se os dois estão conscientes que vão querer um filho para a relação, os dois têm que ter muitos combinados, né, Patrícia? Muitos. Principalmente hoje em dia, que os dois trabalham, as responsabilidades são iguais, né? E devem ser iguais mesmo. Mas é interessante. Você sabe que tem uma pessoa que eu conheço, não tenho tanta proximidade, e o marido trabalha, ele é autônomo. E ela também, só que no trabalho dela, ela conseguiu manter, ela ainda está com algumas clientes e fazendo alguns projetos, então ela está na ativa. Sim. E o marido está em casa cuidando e com o filho. Então não está com empregada, não está com babá. Que bom que o marido está lá, né? Exato. Pois eu vou te dizer que assim, todos os dias ela olha para ele e diz assim: puta, e aí, não arrumou nada? Você não vai trabalhar? Você vai ficar em casa? Então, assim, é muito louco, né? Porque na minha concepção, né, eu tenho que agradecer. O cara tá ali, não tem... Ao contrário, fazer a gratidão.
na atividade dele acabou tudo, congelou, mas ele está ali cuidando do meu filho, e é um período, né? E é um período. Mas não, então, as pessoas cobram, é o que você falou, as pessoas estão tão alucinadas e aceleradas que elas estão cobrando coisas que não faz sentido, né? Não faz sentido. A Ana Giorgiani colocou assim, ó, bingo, mas às vezes precisamos dar as coordenadas. Claro, às vezes a gente tem que dar as coordenadas mesmo, mas fazer eles ter autorresponsabilidade também, que senão a gente tem que ficar toda hora, né? Por causa da mentalidade que você falou, né? A cabeça, homem e mulher, é totalmente o oposto. Então, às vezes... Não, pode falar. Não. Às vezes eu faço assim, eu deixo bem desenhadinho, mas esse é o meu modelo que eu criei pro meu namorado. Então, às vezes eu deixo desenhadinho, tipo assim, ó. Ele adora preparar o café da manhã. Então, ele prepara o café da manhã e ele ainda gosta, às vezes, de deixar tudo arrumadinho e sair pra trabalhar. E de noite, eu que faço a janta, eu que preparo. Então, eu combino assim, amor, ó, de manhã, então, se ficar bom pra ti, tu prepara e pode lavar a louça tranquilo. E de noite, eu faço a mesma coisa. Ó, eu preparo a janta e de noite pode deixar por minha conta. Então, a gente mais ou menos vai combinando. Aí a gente viu que às vezes ficava um pouco pesado fazer as duas coisas junto, tudo junto. Agora a gente tá trocando, sabe? Então eu acho que a gente vai, às vezes você tem que falar e desenhar mesmo. Mas sabe o que é combinar mesmo? É assim. Você tá falando, você sabe o que me irrita profundamente? Profundamente. E é uma coisa que eu preciso trabalhar, eu preciso entender, que eu chegar em casa, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, a pessoa olha pra mim e fala assim, o que nós vamos jantar? Esta pergunta, na minha cabeça, ela entra assim, olha, o que você vai fazer pra gente comer? Gente, é uma tortura. E aí, né? Assim, a primeira vez eu ouço, a segunda vez, a terceira eu falo, então, olha, deixa eu te explicar. Eu não suporto essa pergunta. Tem que falar. O que você gostaria de comer, né? E a gente ou faz juntos, ou a gente sai para comer. Mas não me faz essa pergunta. É isso mesmo. E começar a educar os homens, que eu também falo muito isso nas minhas palestras. Como é que a gente pode estar educando os homens, né? É bem isso, assim, né? A gente pegar e também jogar a pergunta para eles, fazer eles pensar. E você, já pensou no que a gente tem para jantar hoje? Tipo assim, entendeu? Devolve a pergunta. Deixa eu ver que a pessoa botou assim, ó, aprendi um pouco com isso. Já me disseram antes, quando comecei a deixá-lo cuidar, todas as coisas melhoraram muito. Claro, vocês são sabidas, a prática funciona mesmo. Isso, os dois juntos. É isso mesmo, é isso aí. Pati, tem mais aqui na cozinha, aqui um cozinha e outro lava. Isso aí, mas agora a gente começou a fazer isso, sabe? Tudo a gente divide, tudo. Ah, vai no mercado... Aí daqui a pouco eu já estou esperando com a mesa pronta e funciona. E tem tempo mais para sexo também, para namorar. Tudo funciona melhor. Né, Paty? Vamos deixar de ser a Mulher Maravilha. A gente não tem o poder de fazer tudo, de estar em todos os lugares e ainda, no final do dia, ser uma mulher maravilhosa, né? Isso. Então... Vamos dividir, sim, né? Isso. Tu sabe qual é? Olha só, eu fiz a pergunta para ti, mas eu vou te responder da minha experiência, porque eu falo assim, cada um chega com a sua mochila no atendimento, né? Quando vem assim o casal, enfim, cada um chega com a sua mochila. O homem com os conflitos dele, a mulher com os conflitos dela, quando é a relação casal. Aí o que eu vejo no meio do caminho, uma das maiores e pequenas e maiores brigas que tiveram geralmente foi que a mulher fica sobrecarregada e o homem não entende o valor de dividir as tarefas domésticas. É a causa dos maiores conflitos. Incrível, né? E pena que eu não vou lembrar. Eu assisti um filme agora, esses dias, onde, depois se eu lembrar, eu te falo, você... Tá, manda. Ainda estão assistindo. Mas, justamente, o casal foi para terapia porque eles estavam lá com conflitos, enfim. E a terapeuta, a psicóloga, tudo que eles falavam, ela lembrava em casa do marido. Porque eram exatamente as mesmas queixas. É bem assim.
Exatamente as mesmas queixas. Então, assim, se a gente entender isso e aprender como pilotar, se a gente, assim, acho que o resumo da história, né, Lu? É eu me entender, é eu ter o autoconhecimento, é Uhum, eu ir buscar quais são os meus fantasmas lá de trás. isso. E junto com a outra pessoa, eu começar a tentar pilotar. E aí isso vai ficar mais leve e divertido. Se eu Isso. entender que os problemas não são só na minha relação, né? Que todo mundo tem problemas na relação, ninguém tem uma relação Não, maravilhosa. perfeita. Não existe. Para começar, vamos entender que não existe, né? Não existe. Vai começar a ficar mais leve. É, Né? isso A mesmo. gente ri das situações. A melhor coisa da vida é você rir das É, situações, né? é, E, é. então, A acho que é isso. autorresponsabilidade. É, É, se cada um fizer a sua parte, fica tão mais leve. E eu vou dizer, é bem isso, sabe? É uma construção na bioquímica do amor. É como se você tem a sua essência, a sua química, né? O outro tem a essência dele, a química dele. Bom, vamos se juntar, tudo, vamos ver o que, que vai dar, mas não vamos desistir no primeiro, não vamos. Claro, né? A gente não está falando aqui de abuso, de violência, que daí claro. não tem segunda chance. Não, não é disso. A gente está falando aqui de relacionamentos quânticos, né? Pessoas com seus mundos, com as suas escolhas, com as suas lutas, né? Mas assim, é que nem eu digo, não vamos desistir tão fácil. Eu acho que a gente está, quando a gente está junto aqui nesse planeta Terra, aqui nesse mundo, a gente está também para crescer. A gente não vai ficar sozinho, porque desde que a gente nasce, tá tudo bem, né, com a sua história do passado, se você entender a sua história desde que você está sendo gerado, se você honrar com o seu passado, se você entender as suas sombras, ter um entendimento sobre o passado é muito importante, mas também olhar daqui para frente, que é uma nova pessoa chegando na tua vida, uma nova energia, uma nova relação a ser construída. É, Isso é é. o melhor da vida. Eu acho, é isso que eu ia falar. Eu acho isso lindo. Eu acho o entendimento, você entender, se entender dentro de uma relação, ou entender, né, buscar entender as pessoas, é a coisa mais linda que pode É, existir. é, Às vezes, é uma verdade. coisa que te incomoda tanto, o meu exemplo, né, não me fala essa palavra, é um problema meu. É um Isso, problema meu. E que se eu conto para o outro e o outro responde, tá tudo bem. Né? E com os homens a mesma coisa. Quantas coisas, quantas atitudes eles não têm que você olha e fala assim, gente, eu não suporto isso. Mas de onde ele pegou isso? Ele veio de uma família que talvez é, todos os antepassados isso. dele É a tinham história essa dele. postura, né? E como é que você muda isso? Você não muda da noite para o dia. É Então, verdade. é ponderar, mostrar que aquilo não tá sendo legal, que você não está gostando, para a pessoa falar, poxa, então eu vou buscar ajuda para melhorar. É. Paty, eu quero que Né? você coloque aqui, por favor, o teu. Eu vou deixar teu Instagram, Paty Maravilhosa, terapeuta. Gente, vocês estão vendo, né? O espetáculo que é a mulher. Eu vou colocar aqui, é arroba Patrícia. Não. O Insta, Patrícia Pérez Terapeuta. Tá, tu pode colocar aí nos comentários, Paty? Tu sabe colocar aí? Posso. Isso, porque assim, uma coisa legal também é que nesse universo, né, a gente está aqui para se ajudar. Então, quem também quiser se identificar, conhecer o trabalho da Patrícia, sigam ela lá, ela está fazendo um trabalho muito parecido com a proposta do Kilove, de a gente trabalhar relações, né? Isso aí. De a gente trabalhar relações para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente trocar. Ó, ela botou, ela é sensacional, que legal. Bom, eu Ah, quero falar, que show. beijo. Tu conhece ela? Conheço, de Ai, que longa legal. data, Que amiga mais legal. querida. Que amor. E quem quiser. O pai dela foi um que me fez crescer bastante. Viu só? Olha só. Ah, tá. Que você foi casado com o pai dela? Sim. Ah, que legal! Que legal, que legal. Bom, e para quem não me conhece também, vou deixar aqui meu Insta particular, que é o meu profissional também como sexóloga, né? Que eu também trabalho como educadora, palestrante, né? Lucinara Costa, coach sexual. E trabalho como coach sexual. E ai, tô sentindo tanta falta, Paty, de reunir essas mulheres maravilhosas, de reunir esse poder todo. Como foi Você lá não vai fazer, a Patrícia. A você não Patrícia vai tinha fazer um grupo. virtual? Você não vai fazer virtual? Sim, É, agora o desafio é fazer virtual, né? é. Mas assim,
pra gente encerrar, e encerrando essa live, que eu vou ter que salvar ela daqui a pouco, eu conheci a Patrícia num evento de mulheres que eu fui palestrar, e eu tive essa grandiosidade, um presente de depois poder palestrar num grupo de mulheres, numa equipe, sobre sensualidade, amor próprio, onde está o meu prazer, e a gente se divertiu pra caramba. Muito. E aí nossa, que equipe, que mulheres entregues, assim, super afinadas, porque antes a Patrícia também já fazia um trabalho para elas, né, receber todo esse compartilhamento que foi lá. Então a Patrícia, assim, ó, ela é realmente uma profissional incrível e agora a gente está aí trocando. Então, assim, ó, minha gratidão, acho que foi muito enriquecedor e vamos fazer mais vezes, Paty. Amei o nosso bate-papo. Também, obrigada. Também dizer, Lu, que admiro muito seu trabalho e o trabalho que você faz de empoderamento da mulher. Gente, ela me ensinou a fazer dança sensual, pensa. Esse empoderamento é realmente fantástico. A gente se sentir mais linda, mais sensual, mais poderosa, né? Então, super obrigada e parabéns. Ai, obrigada. E para quem quiser, né, conhecer mais, então, do Kilove, né, Paty? A Paty tá em São Paulo, né? São Paulo, capital? Aham. São Paulo, capital. As amigas da Paty que conhecem mulheres solteiras e queiram, né, conhecer do aplicativo, a Paty já teve uma experiência lá, pode estar passando também, ou vocês aqui, né, vai ter o link. Quem for solteira, quem for solteiro, né, Paty? Quem for solteiro e solteira, fazer novas conexões, e como a Paty começou falando aqui, né, nesse bate-papo, é se permitir conhecer. É isso, conhecer pessoas, né, Paty? E se conhecer também. A coisa mais deliciosa é conhecer o outro. A gente já falou isso o tempo inteiro, né? Então, que possa ser pessoalmente, que possa ser no bar, que possa ser no shopping e que possa ser no Kilove, né? Não importa. É verdade, porque, gente, vai ser a tendência. Agora, pode ter certeza que o mundo tecnológico veio para agregar mais ainda. Legal. Então tá, Paty, minha Obrigada. gratidão a todo mundo que tá aqui, Quero amei. Também as meninas queridas que entraram, super obrigada para prestigiar e que a gente possa ter outras. Tá bom, eu vou compartilhar contigo aqui no direct e vou botar no nosso IGVT do Kilove também, tá, Paty? Tá bom, então. Um beijo, meninas. Um beijo, Lu. Fiquem bem. Gente Boa linda. noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau.